Paz e o amor de Deus continue conosco, em nome de Cristo. Amém. Só esperar começar a gravar. Já tá? Bem, vamos à palavra do Senhor, né? A gente já está participando do culto, a gente já está nesse momento. E faz alguns dias que eu estou lendo um livro, e nesse livro, que não é um livro religioso, que não é um livro cristão, fala muito sobre, mesmo falando sobre empresas, grandes empresas, e como essas empresas se postam no mercado e o que elas fazem. E uma das coisas que eu percebi é que sempre fala sobre o propósito da empresa, por que a empresa existe e o que é tudo aquilo que está por trás dessas ações das empresas. E eu comecei a tentar fazer uma reflexão e trazer isso para o mundo cristão, para as coisas que a gente vive aqui. E eu fiz um comparativo ali de duas situações que a Bíblia fala, entre Jó e o jovem rico. Os dois seguiam regras. A gente tinha Jó, que fazia as coisas segundo a vontade de Deus, e o jovem rico também. Ele fazia tudo aquilo que era para ele fazer. Ele não infringia nenhuma regra, ele era sempre solícito com os irmãos. Pelo menos é isso que a gente tem registro ali na Bíblia. Mas tem o que diferenciou os dois na decisão final e naquilo que ficou registrado sobre os dois na Bíblia, que a gente tem relato, é sobre como eles enfrentaram situações que lhe foram propostas. Isso está muito relacionado com aquilo que eles tinham como motivação para que eles fizessem. Jó tinha muito claro para ele o que ele queria servir a Deus. Então, todas as ações que ele fazia tinham que ir ao encontro de servir a Deus. Ainda que as dificuldades, ainda que ele perdesse, que ele perdendo tudo que teve, ele perdendo os filhos, perdendo emprego, perdendo dinheiro, perdendo tudo, a motivação dele era maior. Porque ele sabia que o que esperava ele, que o que ele tinha para depois, era muito maior do que as coisas que aquelas pessoas que estavam à sua volta tinham para oferecer para ele. E aí uma das passagens de Jó, um trecho pequeno, em Jó 27:5. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais, até a morte. Então, isso ele tinha muito forte, a integridade que ele tinha. Então, ele tinha essa motivação. E ele sabia que mesmo que ele morresse, e que se essa fosse a vontade de Deus, ele não poderia fazer diferente daquilo. Porque aquilo era o que Deus tinha preparado para ele. E quando a gente olha para o jovem rico, aí é uma passagem aqui em Mateus 19, 21 e 22. Jesus responde a esse jovem: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E qual que é a diferença dos dois? Jó disse: eu serei íntegro até mesmo que eu morra. E o jovem rico, mesmo fazendo todas as coisas de acordo com os mandamentos, quando Cristo fala para ele, vai e vende tudo e você terá um tesouro e a vida eterna, ele fica triste e volta. Porque a motivação era diferente. O porquê que se fazia era diferente. Jó fazia porque ele entendia que era certo e porque era bom. O jovem rico procurava alguma coisa em troca. Ele não estava disposto a entregar tudo o que tinha. Não porque ele não queria, mas porque ele não conseguia entender o que tinha depois. Cristo foi muito claro com ele. Falou assim, vende tudo e você vai ter a vida eterna. Só que a motivação dele não era aquela. Ele queria alguma coisa aqui. Ele queria ouvir de Cristo uma coisa que pudesse ser palpável para ele aqui. E muitas vezes é isso que a gente faz. Muitas vezes a gente está aqui nos cultos, a gente lê a palavra de Deus, a gente faz tudo o que está ao nosso alcance. Mas qual é a nossa motivação? Por que nós fazemos isso? Porque hoje, nesse domingo,
nós deixamos as nossas casas, os nossos lares e viemos até aqui. O que ele está nos motivando? E tudo isso tem que estar de acordo com as nossas ações do dia a dia. E são nesses momentos que a gente realmente vai entender e a gente vai conseguir mostrar para as outras pessoas qual é a nossa motivação. Por que nós fazemos? E aí, quando a gente faz um paralelo ali com o ide e pregai o evangelho a toda criatura, para que eu pregue esse evangelho, um dos principais pontos é que eu viva aquilo. Não que eu seja perfeito. Nós não somos perfeitos e nós vamos falhar. Só que as nossas ações do dia a dia, elas têm que estar de acordo com aquilo que nos motiva. E, na verdade, elas estão de acordo com aquilo que nos motiva. Então, o questionamento é, o que nos motiva? Porque se nós nos motivarmos pela vida eterna, as nossas ações do dia a dia têm que refletir isso. Então, às vezes eu escuto algumas pessoas questionando, e é sempre um assunto de debate, assim, como que a gente sabe se a gente vai ser salvo, se a gente está no caminho, se a gente está fazendo a coisa certa? As nossas ações do dia a dia estão de acordo com a Bíblia? Elas estão de acordo com os ensinamentos de Cristo? E é nesse ponto que a gente pode se corrigir. E é nesse ponto que eu vou entender quais são as coisas que eu tenho que melhorar, que eu tenho que fazer diferente. E aí as pessoas que estiverem à minha volta vão sentir isso. E quando eu precisar falar de Cristo para outra pessoa, isso vai ser natural. Eu não vou precisar convencer uma pessoa e ficar explicando por que eu faço diferente daquilo que Cristo ensinou. Porque as minhas ações vão ser assim. Seja com os meus vizinhos, seja no meu trabalho, seja na escola, onde quer que a gente esteja. Porque vai fazer sentido para as pessoas que estiverem ouvindo. Quando a gente falar de amar ao próximo acima de tudo, e eu amo as pessoas que estão, não enganando, não mentindo, não passando para trás, não tirando proveito de situações, a gente vai conseguir levar Cristo às pessoas, porque elas vão perceber que faz sentido com as coisas que a gente faz. E quando a gente está fazendo isso tudo, eu comecei a pensar, falei assim, mas e por que a gente se motiva? Por que a gente quer? Por que a gente está aqui? E aí quando a gente pensa em... A primeira coisa que me vem à cabeça é, eu quero ter a salvação. Eu quero ter a vida eterna. Mas o que eu posso fazer para garantir que eu seja salvo? Eu posso fazer alguma coisa para depois eu cobrar isso como recompensa? Eu falo assim, eu fiz isso. A hora que chegar no dia do julgamento, eu falo assim, Deus, eu vou ser salvo porque eu segui seus mandamentos, eu fiz tudo, então eu quero a minha salvação. A Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que a gente não pode garantir a salvação através das nossas ações. A gente recebe a salvação pela graça. E Cristo nos dá isso porque Ele quer entregar a salvação para a gente. A gente tem que fazer a nossa parte? Sim. A gente tem que seguir os mandamentos, como o Alessandro falou isso aqui no sermão alguns dias atrás. A gente tem a nossa parte a fazer. A gente tem as etapas que a gente precisa fazer. Mas nada disso seria suficiente para que a gente conseguisse a salvação. Então, o que eu vou fazer? Como que a gente vai fazer isso? E aí, todas as ações que a gente faz aqui no mundo, todas as coisas que a gente pode querer aqui e tentar fazer aqui na Terra, Eclesiastes vem e fala, é tudo vaidade. Tudo que você fizer é vaidade. Todas as coisas que a gente tem, os nossos bens, as nossas roupas, as nossas amizades, o poder, é pela nossa vaidade. Quando a gente se preocupa com a nossa casa, quando a gente se preocupa com o prédio da igreja, tudo isso é vaidade. E aí, fala assim, mas então quais são as nossas ações? Quais são as coisas que nós temos que fazer? Porque se a gente falar de espiritualidade, eu não posso fazer nada para que eu mereça a salvação. Se a gente falar da vida mundana, daquilo que a gente vive aqui, mundana não necessariamente como ruim, mas de humano que a gente pode ver e tocar, é tudo vaidade. Assim, então onde que a gente vai se encaixar? Como que a gente consegue levar isso além? E aí a Bíblia vem e fala sobre o amor.
que Deus reconhece essas ações através do amor. E aí ele vem e fala sobre a comunhão, sobre estarmos juntos, sobre nos fortalecer, porque é nesse ponto que nós conseguimos mostrar, da mesma forma, o amor que Cristo e Deus tem pela gente, e a gente tentar repetir isso para as pessoas que estão à nossa volta. Seja em uma palavra de conforto, seja em, de repente, chamar atenção em alguma coisa que a gente percebe que não está sendo de acordo com a palavra, mas isso tudo com amor. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que a gente sai de nossas casas e vem até aqui, para que a gente possa se fortalecer. Porque nas nossas atividades durante o dia, durante a semana, durante a nossa vida e trabalho, a gente vai externar aquilo que está cheio no nosso coração. E se a gente não tiver com outras pessoas que tenham o mesmo interesse que nós, a gente vai se encher daquilo que essas pessoas nos trouxeram. Se a gente só assiste filmes de ação, aquele vai ser a nossa reação sempre que a gente precisar tomar uma decisão. É aquilo que eu vejo. Se eu só estou com pessoas que tomam decisões de acordo com as regras do mundo, a gente tem que seguir as regras sim, mas só que a gente tem que entender que Cristo está acima disso. Só que se eu só vejo essas regras, se eu só vejo essas decisões, sempre que eu preciso tomar uma decisão, é aquilo que eu entendi, porque eu vim aqui daquilo. E é aquilo que eu vou tomar como verdade para mim. Então é por isso que nós precisamos estarmos aqui. E aí, um convite às pessoas que estão em casa, estejam conosco. Não é, aqui não vai garantir a salvação, não é vindo aqui no prédio que nós teremos a salvação garantida, mas é estando com irmãos, é estando com pessoas que têm os mesmos interesses que nós. Nós precisamos disso. E não basta vir aqui, sentar nos bancos, levantar e ir embora. Nós precisamos conversar. Porque eu preciso saber o que o Abimael pensa sobre um assunto. Eu preciso procurar no Davi, no Wilson, como que eles enxergam essas situações. Porque é aí que eu vou entender como resolver um problema quando eu tiver um problema. Quando eu passar por algumas coisas. E nós precisamos uns dos outros. A Bíblia fala para procurar as pessoas que têm mais idade, porque elas têm a sabedoria. E essa sabedoria não vem ao acaso. Ela não é um botãozinho, que fez 60 anos, pronto, você sabe de todas as coisas. A gente precisa passar por todas essas coisas, e essas pessoas já passaram. Quando a gente vem aqui na igreja, a gente tem pessoas que têm mais de 50 anos de Cristo, servindo a Cristo. Então, todas as coisas que a gente fala assim, só está acontecendo comigo. Não é só comigo. Com certeza já aconteceu com outras pessoas e eles já passaram por isso e resolveram esses problemas. Então, são com essas pessoas que a gente tem que aprender. A Bíblia é muito clara sobre ensinar as crianças. Ensina desde criança para que ainda quando forem velhos, eles tenham os mandamentos guardados. E aonde a gente está levando as nossas crianças para aprender? Aonde as nossas crianças estão sendo ensinadas? Elas estão se enchendo de quê? E essa responsabilidade é nossa, como pais, como pessoas que estão aqui. Nós precisamos tomar essas decisões. Somos nós que precisamos fazer isso agora, para que daqui a 20, 30 anos, eles tenham esse fundamento. E isso eles não vão conseguir no mundo. Eles vão conseguir aqui dentro. Eles vão conseguir ouvindo. Então, uma das coisas que eu sempre falo, e que eu sempre toco quando eu estou aqui, é sobre a igreja. Não a igreja como prédio. A igreja como corpo de Cristo. A igreja como nós somos. A igreja onde cada um tem a sua individualidade. Onde cada um tem a sua forma de pensar. E nós precisamos de todas as formas de pensar. Porque esse é o corpo de Cristo. Cada um tem o seu papel aqui dentro. E o seu papel é fortalecer o seu irmão que está do lado. Isso é o amor. É isso que nós precisamos demonstrar uns aos outros. É nessas ações que a gente vai conseguir mostrar para Deus que nós estamos retribuindo o amor que Ele nos deu. Porque nós nunca vamos conseguir mostrar diretamente a Ele.
E ele fala assim, ama o seu próximo, dedique-se ao seu próximo. E essa dedicação, na maioria das vezes, não é o material. Porque para a gente sempre pensa, né? É o material, é aquilo ali. Porque é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue enxergar e é o que é palpável para a gente. Mas para Deus não é. Para Deus é muito mais do que isso. Para Deus é levar aquilo que a pessoa precisa. E não aquilo que eu lembro um amigo Alexandre, de um sermão aqui, que falou muito sobre isso. Falou assim, fazer aquilo da vontade de Deus, e Deus vai nos retribuir, mas de acordo com o que nós precisamos e não o que nós queremos. Deus fala que a gente vai ter tudo, mas tudo que a gente precisar. E o que a gente precisa é de amor. A gente precisa estar junto, a gente precisa se fortalecer. Então, que a nossa motivação seja essa, que a nossa motivação seja o irmão que está do lado, que a nossa motivação seja as pessoas que estão aqui, para que a gente consiga levar essa mensagem a mais pessoas, que mais pessoas estejam aqui. Não que nosso interesse seja necessariamente encher os bancos, porque só colocar mais pessoas no banco não é tão complicado, não é tão difícil. Existem várias formas e várias coisas que o mundo nos ensina que fazem funcionar, mas levar a Cristo às outras pessoas. As pessoas têm que conhecer Cristo. Esse é o grande mandamento. Ide e fazer discípulos. Pode ser que eles não estejam sentados aqui, mas se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa para ela conhecer a Cristo, vai fazer diferença na vida dessas pessoas. E esse é a essência do amor. Então, que a gente realmente possa se fortalecer como comunidade, como igreja, que a gente tenha as nossas motivações naquilo que realmente importa. E que as nossas ações de todos os dias, aonde quer que a gente esteja, estejam de acordo com isso. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso momento de diversão que todos nós temos. Mas tudo tem que estar de acordo com aquilo que Cristo nos deixou. Senão nós estaremos contradizendo aquilo que é a nossa motivação. Se nós estamos fazendo diferente disso, é porque a nossa motivação está falha. E cabe a nós rever esses pontos. E a gente sabe quando a gente faz alguma coisa falha. Porque nós nos julgamos. A gente pode até não externar isso. Mas nós sabemos quando a gente faz. A gente sabe quando a gente julga uma pessoa. A gente sabe quando a gente toma uma decisão diferente daquilo que era para ser tomado. E quando isso está acontecendo, cabe a gente repensar. Aonde está a nossa motivação? Será que está no lugar certo? Será que eu não estou colocando o meu trabalho acima de tudo? Será que eu não estou colocando a minha família acima de Cristo? E não é isso que Cristo ensina. Cristo ensina é Ele acima de tudo. É Deus acima de tudo. E todas as outras coisas não serão acrescentadas. Mas para isso, a minha motivação tem que ser Ele. E aí, as minhas ações vão refletir a Deus, vão refletir a Cristo, e todas as outras coisas vão acontecer. Aí nós teremos uma família agradável, nós teremos bom trabalho, nós teremos bons lugares. Mas isso tem que ser consequência. Nunca pode ser a motivação. Então, que nós realmente possamos nos motivar, nos fortalecer, e assim um dia nós possamos ter a vida eterna com Cristo. Em nome de Jesus, amém.